que destravou meu processo de emagrecimento, na verdade, não foi nem o que eu incluí, mas foram as coisas que eu deixei de fazer. E hoje eu vou te contar 5 coisas que eu parei e que foi um acelerador no meu processo de emagrecimento. E são coisas simples que você consegue colocar já em prática a partir de hoje. E a terceira, ela na verdade nem tem a ver com alimentação, mas ela vai impactar diretamente no seu processo. Eu sou a Caroline Santos, esse canal aqui é para compartilhar como que eu fiz todo o meu processo de emagrecimento, o que funcionou, o que não funcionou. Continua nesse vídeo que eu vou te ensinar esses 5 passos. Primeira coisa que eu fiz foi sobre a quantidade de calorias. E aí, normalmente as pessoas já pensam que caloria de fast food, caloria de comidas, é muito doce, e na verdade nem foi isso. Porque quando eu comecei o meu processo, eu já comecei a cortar essas coisas, porque já é meio que óbvio que a gente não deve comer tanto doce, tanta besteira. Mas eu ainda assim consumia coisas muito calóricas. Coisas essas como, por exemplo, colocar muito azeite na salada. Eu achava que só porque a salada é saudável, eu regava com bastante azeite. Inclusive, até quando você vai em algum restaurante, a primeira coisa que eles fazem, você pede uma salada, eles colocam lá do teu lado lá o saleiro e o azeite e o vinagre pra você temperar. Eu achava que por ser azeite, por ser gordura, uma fonte saudável, eu achava que aquilo ia me ajudar a emagrecer e pelo contrário, aquilo na verdade tem calorias escondidas. Então tudo que tinha calorias escondidas que eu não sabia, eu passei a entender e eu tirei da minha alimentação. Então azeite é uma delas, porque eu consumia muita salada justamente pensando em emagrecer e eu tacava azeite. Então azeite eu cortei e aí você fala assim, pô, mas azeite é uma fonte boa. Eu preferia usar uma outra fonte de gordura sem ser no azeite. Porque o azeite, ele é pouco. Você vai pôr um pouquinho ali, por mais que ele seja saudável, ele é muito calórico. Então, eu preferia consumir a minha gordura ali na gema do ovo, por exemplo, que eu ia comer, do que acrescentar uma fonte de gordura. Isso serve para salada, mas isso serve também para o preparo das comidas. Eu parei de acrescentar óleo nas coisas, acrescentar. Era muito normal eu fazer um ovo frito e eu colocava bastante margarina, por exemplo, para poder ficar aquele gosto. É gostoso, mas aquilo está acrescentando caloria. Então, eu busquei investir em uma panela melhor, por exemplo, para não grudar, do que eu colocar calorias a mais, seja na comida no dia a dia, numa salada, num grelhado, até um assado no forno eu não colocava. Um acessório que eu comprei e que eu acho ótimo é aquele borrifador de azeite que você compra baratinho, você compra na internet, compra em loja de produtos para casa, e ele vai exatamente ali a quantidade exata só para poder dar uma lubrificada na frigideira. E você consegue diminuir muito a quantidade de calorias. Isso serve para o azeite, mas uma coisa também que eu fazia é para açúcar. Eu acrescentava açúcar em muitas coisas. Então, sabendo que o açúcar é algo que vai me trazer calorias, eu parei de colocar. Então, não colocava mais açúcar no suco, açúcar no café, açúcar na fruta, açúcar em tudo. Tudo que eu acrescentava, no primeiro momento, eu não cortei, eu diminuí e já me deu resultado. E conforme eu vi que eu não sentia mais tanta falta daquele açúcar, eu comecei a diminuir até o ponto de eu zerar, até o ponto de eu tomar um café sem açúcar, de eu comer uma fruta sem açúcar, um suco natural sem açúcar. Isso me ajudou muito, porque, de novo, eu passei a reduzir a quantidade de calorias que eu estava ingerindo. Isso também serve para bebidas. Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que calcular ali a quantidade de caloria. Se eu tenho que dividir a caloria do que eu como também com o que eu bebo, você percebe que eu vou ter que comer menos? Porque se eu tô gastando caloria com bebidas calóricas, eu vou ter que comer menos. Essas bebidas calóricas poderiam ser várias, poderiam ser um suco natural de fruta, que no meu começo eu também errava. Eu também achava, porque suco é natural, é saudável. Ele, é verdade, é saudável, mas para uma pessoa que está em fase de emagrecimento, talvez você tomar um copão de suco, ele vai acrescentar uma caloria desnecessária para o seu processo e o suco não vai te dar saciedade, você vai continuar com fome, vai passar um tempo, você vai continuar com fome.
Então eu diminuí esses acréscimos, essas bebidas, até o ponto de eu realmente fazer trocas. Então, suco, eu já não via mais graça em beber suco. Eu preferia beber uma bebida zero, que eles falavam assim, nossa, mas bebida zero não é saudável. Mas para uma pessoa que está pensando em emagrecer, era melhor. Era melhor. Eu tinha ali a satisfação, por exemplo, de beber um refrigerante, não cortar, mas ele não estava acrescentando nenhuma caloria na minha refeição e eu conseguia conciliar melhor. Então, eu praticamente, tudo que era bebida que tinha caloria, isso eu faço até hoje, eu praticamente cortei, tirei da minha rotina. Se for bebida, eu não consumo calorias líquidas. Eu só vou beber bebida zero e se não tiver, é água. Água não vai ter erro. Uma água com gás, com limão e gelo, tá mais do que suficiente. Você não vai passar nenhum perrengue com isso. A segunda coisa que eu tirei foi desinstalar o iFood. Pois é, não tem muito a ver com dieta propriamente dito, mas aquilo me ajudou muito, porque o aplicativo, eu tô usando o iFood porque é o que eu tinha, mas pode ser qualquer outro. O aplicativo, ele é feito para vender. Ele tá lá para ganhar o teu dinheiro com delivery. E ele vai ficar ali te mandando cupom de desconto, te mandando notificação, te oferecendo o dobro pelo preço de um, com cobertura extra, calda extra, tudo extra. É para isso que ele tá lá. E eu já tinha aquele processo de emagrecimento e ficava aquela tentação ali do iFood me mandando notificação. E eu queria, eu tinha que fazer uma força de vontade a mais. Era uma força a mais para eu poder, além de seguir toda a rotina, ainda ter que dizer não pro celular no momento que talvez eu não tinha comida pronta ou que eu tava com vontade de comer alguma coisa. E aí vinha ali o aplicativo. E eu simplesmente desinstalei ele do meu celular. Pode ser que seja algo muito radical, e se você quiser, por exemplo, só tirar a notificação, pode ser válido, você só desabilitar a notificação dele. Mas no meu caso, eu desinstalei. Eu desinstalei porque o trabalho que eu ia ter de instalar de novo, de cadastrar cartão, de cadastrar endereço, tudo, eu falei, eu vou ter muito trabalho, eu prefiro não. Então eu tirei. Tempos depois, eu voltei a usar porque aquilo já não me abalava mais, eu já tinha mais sabedoria e sabia dizer não sem sofrer. Mas no começo, que é difícil, eu desinstalei e não me atrapalhou, pelo contrário, só me ajudou. O terceiro é o que o pessoal mais acha estranho, mas funciona tanto, que é o horário que eu acordava. Eu parei de acordar tarde. E o que é que isso tem a ver com emagrecer? Eu tinha o hábito de acordar muito tarde, na minha adolescência, enfim. E eu acordava cedo, mas eu era obrigada, então eu ficava mal. Não tinha prazer em acordar cedo, né? Acho que ninguém tem, né, na verdade. Mas depois que eu mudei esse hábito, eu aprendi como que o meu corpo reage com a fome. Então, quando eu acordo cedo e eu preparo a minha alimentação ali correta, parece que, assim, a energia que você acorda de manhã é a mesma energia que vai ter a direção do seu dia todo. Então, eu percebi a diferença de que quando eu acordava cedo e me alimentava bem, eu tinha mais disposição e eu não sentia tanta necessidade de comer besteira, não tinha que lutar tanto contra aquelas vontades, porque eu já tinha me alimentado bem e aí eu pensava assim, no almoço, não vou estragar. Eu já comecei acertando. Eu não vou estragar meu dia e comer um parmegiana aqui, sendo que eu comi bonitinho de manhã um ovinho mexido com café, com pão. Eu não vou estragar. E aí no almoço eu acertava. Aí chegava tarde, eu pensava a mesma coisa. Pô, mas eu já acertei de manhã no almoço, eu não vou errar de novo aqui. E aí no final do dia, eu tinha acertado tudo, sem sofrer, sem passar fome, sem sofrer. Então, acordar cedo me possibilita, inclusive, porque eu continuo com esse hábito, de comer melhor. E se você reparar, quando você acorda tarde, se você acorda depois das 9 para frente, parece que você já acorda na correria, porque o dia já começou. O dia já começou e as coisas estão acontecendo, a vida está acontecendo, e você tem que entrar no ritmo das pessoas. E aí você acaba que não tem tempo de preparar talvez seu café com calma, que você come o que tiver. E aí come o que tiver, pode ser desde uma pizza adormecida, quanto uma coxinha na rua. E aí aquela comida já é calórica, e aí você já começa meio que o dia errando, e fica uma sensação de, já errei mesmo, na próxima eu vou errar também, e aí você fica numa sucessão de erros. E quando passa o dia inteiro, você comeu tudo errado. E o que desencadeou isso foi você ter acordado tarde.
E eu tô falando isso porque eu senti na pele isso. Pode fazer o teste. Se você acordar tarde, parece que o seu corpo ele acorda até mais cansado. Você fala assim, mas eu demorei mais tempo, mas ele acorda mais cansado. E ele pede por besteira. Ele pede por doce, ele pede por coisas mais calóricas, mais palatáveis. Ele pede. Então, acordar cedo, deixar de acordar tarde é algo que me ajudou demais no meu processo, na minha alimentação, sem sofrer. O quarto, eu dei adeus aos produtos industrializados no mercado. Então, eu tinha, como todos têm, uma mania de chegar no mercado e já ir direto no industrializado. E depois, lá por último, eu ia na parte de hortifruti para comprar legume, verdura, porque eu não gostava. E eu inverti a ordem. Eu pensei o seguinte: eu preciso emagrecer. E eu sei que eu preciso comprar certos alimentos para eu conseguir me adequar à alimentação, passar. Eu preciso começar de algum lugar. Eu não gostava de comer legume, mas eu sabia que eu tinha que ir. Então, ao invés de eu ir no mercado e já ir no corredor do industrializado, eu já ia direto ali no hortifruti, porque lá eu sabia que eu ia comprar o necessário. E ele, por último, se eu lembrasse, eu compraria algo industrializado. Como, por exemplo, bolacha recheada, doce, amendoim. Eu nunca fui de comer salgadinho, isso aí eu nunca liguei muito, mas doce, sabe? Muito doce, chocolate. Então eu mudei a estratégia. E mudar essa estratégia, no começo eu tive que fazer um esforço para fazer isso, mas depois ficou natural. Hoje é natural. Eu vou no mercado e eu já vou direto onde eu preciso, que é no hortifruti. Vou pegar legume, vou pegar verdura, fruta, vou na parte de açougue comprar carne, aí eu vou ali. O que eu compro de industrializado hoje? Você vai falar assim: o que você usa? Você aboliu tudo? Não, mas eu compro, por exemplo, café, né? Compra café, compra azeite, eu ainda uso azeite, mas muito pouco. Leite em pó. Leite em pó industrializado que te ajuda muito, é bom ter em casa, porque ele tem pouca caloria, principalmente o desnatado, então ele vai te ajudar ali no momento que você tá com aquela vontade de comer doce, você colocar um pouquinho ali no iogurte. Então eu compro gelatina. Gelatina é algo que eu consumo demais, é um industrializado que vai te ajudar, mesmo que não seja a zero, tá? A gelatina normal, ela até tem caloria, ela tem açúcar, mas a quantidade é tão pequena, mas tão pequena que é irrelevante. Então você não precisa pagar mais caro ali na Light, você pode consumir a gelatina normal. Outra coisa que eu pego ali, por exemplo, até iogurte. Iogurte eu passei a fazer em casa. Eu consumia iogurte, eu comprava ali o desnatado, mas eu faço em casa. Eu posso até, inclusive, um dia, se vocês quiserem aqui, deixa um comentário se você quiser, como que eu faço o iogurte aqui em casa, que rende 1 litro, e com um potinho de iogurte desnatado, eu consigo fazer mais 1 litro de iogurte natural para mim, e eu fico a semana inteira consumindo ele. Basicamente, os industrializados que eu compro são esses poucos, são coisas que vão mais auxiliar na minha dieta. E o whey. O whey realmente é um industrializado, mas que não falta na minha casa. Desde aqueles de caixinha para você tomar, eu compro ele. É difícil, sabe, comprar, mas às vezes eu compro, não vou mentir, não. Mas o que realmente não falta na minha casa é o pacote de whey. Eu com whey em casa, eu não sinto vontade de doce, porque eu gosto de doce. Mas se eu tiver whey, eu sobrevivo. Se eu tiver whey, aveia, uma granolinha, já tô satisfeita. Não preciso de mais nada, não me faz falta nada. E a gelatina, claro. Uma sobremesa que eu gosto de fazer e que tem pouquíssima caloria é você pegar o iogurte, pode ser o natural, o que você fizer em casa, ou comprar no mercado, mas aquele naturalzinho, e você colocar com a gelatina de morango. Fica com um gosto de sobremesa, assim, tipo um cheesecake. Fica tão gostoso, sem pôr nada, sem pôr, porque o docinho da gelatina já adoça o iogurte, e aí, ao mesmo tempo, o azedinho do iogurte quebra a gelatina. Fica uma combinação maravilhosa, e é uma caloria pequeniníssima que você vai poder consumir e sem passar problema, sem engordar, sem nada, e consegue incluir na sua alimentação. E por último, é o volume alimentar. Então, eu não queria passar fome. Eu tinha muito medo, eu tinha receio, eu não queria passar fome. Porque eu já tinha feito muita dieta restritiva e eu também já passei por necessidades financeiras na minha infância que eu não quero passar de novo e não vou, né? Não vou passar. Mas eu tinha essa questão com fome, de passar fome de novo. Eu não queria sentir fome.
Então, quando vinha na minha mente aquela dieta de, eu vou comer só um pouquinho, um pouquinho, um negocinho, uma bolachinha, aquilo já me deixava nervosa, porque eu falava, eu não quero. Eu sou uma pessoa que gosta de comer bem. Eu gosto de comer em grandes quantidades. Mas se eu comer em grandes quantidades a coisa errada, eu vou engordar. Ao mesmo tempo, se eu comprar e consumir coisas de legumes e verduras, eu vou consumir melhores alimentos, vou comer um volume maior e eu não vou passar fome, e é o que eu fiz e faço até hoje. Então, fazer essas trocas, que é a densidade calórica. Então, basicamente, se eu encher o meu prato ali com um volume de abóbora, batata, aí você vai falar assim, mas é carboidrato. Não tem problema, é um carboidrato que ele é um carboidrato limpo, simples. Ele não vai te engordar e você começa um pacote de salgadinho. Pode comer tranquilo tua batata, teu arroz, tua abóbora. Eu consumo muito legume, muita verdura. Eu faço um pratão, então brócolis, ervilha, milho, com a proteína, então ovo, frango, carnes em geral, carnes mais magras em geral, carne de porco como filé mignon suíno, por exemplo. Então, eu consumo muito alimento. Meu café da manhã também é assim, eu não como pouco. Eu sempre como, já tem anos que eu faço o mesmo café da manhã, eu não enjoo, que é sempre uma fatiazinha de pão. Como pão todo dia, não deixei de cortar, eu não deixei de consumir pão. Eu como uma fatia de pão, ovo, 2 ovos mexidos sempre, 2 ovos mexidos ali, sem mais nem menos. Coloca ali um requeijãozinho light no pão, fica muito bom. Sempre vai no light que tem menos caloria. E sempre coloco uma fruta com iogurte whey. Sempre. Aí, se você for olhar, é uma refeição bem volumosa. Eu consumo bastante coisa. Só que essa refeição, ela me deixa saciada a manhã toda. A manhã toda. Eu não fico com fome. Eu vou ter fome. Eu como isso lá 6 horas da manhã. Eu vou ter fome só meio-dia. E aí eu consigo comer bem no almoço. Porque, de novo, no almoço eu vou fazer uma refeição volumosa. Volumosa de quê? Muita salada, muito legume, ali meu carboidrato, minha proteína, e aí de novo vou ficar saciada. À tarde, a mesma coisa. Eu não como 3 castanhas e uma fruta. Eu posso até comer a fruta, mas eu vou colocar com whey, com aveia, com iogurte. E aí, de novo, eu fiz a refeição volumosa. E por último, quando eu for jantar, eu posso repetir. Normalmente eu repito. Eu posso comer um baldão de salada. Quando tá calor, eu gosto mais de comer salada. Ou quando tá frio, eu faço ali, eu sempre tenho um frango desfiado na geladeira, eu faço ali aqueles Rapidez, eu compro o Rapidez, coloco ali o franguinho desfiado, que é o mesmo que eu usei para almoçar, coloco lá no Rap, coloco um queijinho em cima, não precisa exagerar, mas coloco uma fatiazinha de queijo, e aí coloco ali uma mostarda, que tá tudo certo se eu usar um tipo de tempero, enfim, de condimento assim, que a quantidade de caloria que tem na mostarda também é irrelevante, a não ser que você vai comer um litro, e você não vai, você vai pôr um pouco. Então coloca ali um pouquinho de ou ketchup ou mostarda para dar um gostinho. E eu faço minha refeição. E aí você percebe que eu passei o dia inteiro, eu comi refeições volumosas. Eu não passei fome e eu fiquei tranquila. E aí por isso eu não belisquei, eu consegui levar o meu dia a dia. E aí eu consigo levar vários dias assim e se sustenta ao ponto que isso que vai fazer você emagrecer. Qual dessas 5 coisas que você faz que você vai tirar ainda da sua rotina? Você não precisa tirar todas ao mesmo tempo. Se talvez for muito difícil aplicar todas, começa aos poucos, aplica uma. Por exemplo, azeite, poxa, eu consumo realmente, eu nunca me toquei que eu colocava tanto azeite assim, eu tava acrescentando caloria na minha comida. Então eu também vou reduzir, vou usar o sprayzinho, por exemplo. Ou, por exemplo, as frutas, eu vou consumir mais frutas, eu tenho dificuldade, então eu vou deixar de comer ali muito produto industrializado, bolacha recheada, e vou passar a comprar mais frutas e deixar ali na minha geladeira, que a hora que eu quiser beliscar, eu vou na fruta. E aí você nisso consegue mudando os hábitos, consegue adequar melhor a sua rotina. Curte esse vídeo, compartilha com quem se interessa também por esse tema. Me conta aqui nos comentários o que você sente ali de mais dificuldade e dá uma dica também de vídeo que você queira assistir aqui no canal, que eu com certeza eu vou ler todos, responder todos e vou trazer aqui um vídeo no canal. Eu fico por aqui e até mais.